Essa relação, gente, que nós falamos aí de pressão atmosférica com a pressão hidrostática, tá? Ela foi bem estudada pelo Steven, tá? O Simon Steven. Ele estudou bastante a relação de diferença de pressão em um mesmo reservatório, tá? No mesmo recipiente. Tá? Então, o teorema de Steven vai dizer que a diferença de pressão ela se relaciona da mesma forma que nós vimos ali agora há pouco, né? A densidade vezes a gravidade, só que pela variação de profundidade. Então aqui eu tenho um recipiente tá, com dois pontos, ponto A e ponto B. Tá? Em relação à superfície, ambos estão em diferentes posições, em diferentes profundidades. Tá? Então, pelo que nós vimos agora há pouco, né? A pressão em B ela é maior do que a pressão em A, porque o ponto B está mais profundo. Tá? O que nós podemos dizer sobre isso? Né? Se eu precisasse calcular a diferença de pressão aqui, tá? Ela é dada pela mesma relação, né? Densidade vezes gravidade, só que se a gente fizer a pressão de B menos a pressão de A, eu posso escrever da mesma forma como, em vez de considerar fazer separadamente, fazer de uma única vez com um ΔH, ou seja, uma diferença de profundidade. Tá? Então, o que a gente percebe? Que se eu tenho profundidades diferentes, haverá uma diferença de pressão. Tá? Da mesma forma que se eu tiver dois pontos em uma mesma profundidade, eles estarão no que a gente chama de equilíbrio hidrostático. O que acontece aqui? Se eles estão à mesma profundidade, eu não vou ter movimento. Tá? Então a gente vai ter esse líquido permanecendo em repouso. Tá? Isso aqui a gente chama de tubo em U. Tá? Isso aqui é muito utilizado na química. Quando eu coloco, por exemplo, aqui eu poderia colocar uma quantidade de água e misturar com um outro líquido. Né? A gente chamaria esses líquidos de líquidos não miscíveis, certo? Líquidos que não se misturam. Tá? Poderia colocar aqui óleo e água. Isso é muito utilizado para a gente calcular a densidade. Por exemplo, se eu precisasse calcular a densidade de uma substância que eu não conheço, eu faria isso, né, em relação a uma das substâncias que a gente sabe muito bem a densidade, que é a água. Então, colocaria, analisaria em que ponto, né, a que profundidade elas ficam sob pressão e usaria para obter a densidade. Tá? Então, o teorema de Steven ele tem essa importância para que a gente consiga prever a densidade aí de outras substâncias. Tá bom?